Estou apenas dando a você o que ouço profeticamente. Estou vendo todo esse curso. Estou vendo Deus fazendo isso agora. A fonte de energia é muito importante para as pessoas que estão ouvindo em todo o mundo. E eu tinha duas pistas, que vou lhe dar uma hoje, da qual ainda não falei. Você está pronto, Sr. Kodebrekev? Eu sou o fabricante de códigos. Nos últimos anos, houve várias profecias, não apenas sobre a indústria de criptomoedas, mas especificamente sobre XRP. Por exemplo, este canal aqui, nos últimos dias, com 408 mil assinantes, não apenas profetizaram sobre a tentativa de assassinato a Donald Trump, pragas que estão chegando agora e no futuro, mas, especificamente, o que está prestes a acontecer para o XRP do Ripple. E eu quero tocar alguns deles com vocês neste vídeo. Além disso, o que eu quero falar? O que está acontecendo no Bitcoin para o gráfico de preços em dólares nos Estados Unidos em comparação com o passado? O que está acontecendo no XRP para o gráfico de preços do dólar americano? A razão pela qual ainda estou segurando meu XRP por causa de alguns eventos importantes que ainda precisam ocorrer em 2025 e quais são minhas expectativas para o mercado total de criptografia o resto deste ano. Então, se vocês estão se sentindo abençoados, se você está se sentindo otimista, comente 7, 7, 7 vamos executá-lo. Estou apenas dando a você o que ouço profeticamente. E então o outro é a árvore, o carvalho, que é um símbolo que as pessoas estão pesquisando, ainda não reveladas. As pessoas estão pesquisando por aí porque é um quebra-cabeça. Deus não nos dá tudo porque não é o momento certo. Mas algo começando com um X e tem um P nele em que valerá a pena investir. E não posso dizer a coisa toda porque não sei, mas tive um sonho. E eu vi um X e acho que pode ter havido um número e algo mais e depois P. Por isso é uma coisa profética que é a hora para o lançamento desta nova fonte de energia. O Senhor me mostrou uma bandeira americana e a bandeira americana foi transformada em uma nota de $100. E a nota de $100 estava acenando ao vento e, de repente, começou a se transformar em algum tipo de digital. Código quase como código criptográfico e criptografia. Estava tudo que estava em movimento e estava vivo e foi que era tudo como um código de matemática da internet e estava se movendo e se movendo e eu disse, Senhor, o que é isso? E o Senhor disse, o dólar está prestes a se transformar em um dólar digital. Quando falamos sobre o preço do XRP, temos que olhar para a dívida. E os bancos centrais têm um incentivo para dissolver essa dívida agora. E eles encontraram uma solução. É blockchain que eles realmente estão indo, na minha opinião, com base na pesquisa e também posso confirmar que o Fundo Monetário Internacional já concordou com o preço antes de toda essa integração começar a acontecer, então isso foi há alguns anos. Eles concordaram com o preço e eu recebi muitas informações de Linda P. Jones tem uma amiga que trabalhou no Banco Central da Austrália e ela disse que concordaram com o preço e está entre os milhares. Agora, quando conversamos novamente sobre o preço do XRP, precisamos olhar para a dívida global, o incentivo para os bancos centrais dissolver a dívida global. De fato, também para utilizar essa fonte de liquidez do XRP para facilitar a transparência, mudando para a economia digital. É isso que eles vão usar. O XRP é um instrumento financeiro para servir a economia global. Será uma nova onda de patriotismo saindo e isso é sempre que eu via Trump e vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas e elas tinham tochas em todo Oklahoma e eles estavam criando essas tochas que pareciam fogo. E eles estavam trazendo um novo patriotismo para a nação. E estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando como fogo por toda a América, por toda parte. E vi Trump se levantar e depois vi uma tentativa em sua vida. Essa bala voou por sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que prendeu seu tímpano. E vi que ele caiu de joelhos durante esse período e ele começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando. As pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente pegando fogo para Jesus pelo que eu vi chegando. E então eu vi as pessoas interceder quando ele, e eu o vi vencendo. A presidência, por grande, o Senhor me mostrou que ficaria claro no verão, grande perseguição entraria nele. Através dos juízes, através da lei e de todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria uma parada e as coisas deles começariam a se libertar, vieram em direção ao outono. E então eu o vi ganhando. A eleição através dos Patriots saindo e votando.
E depois haverá um grande acidente de economia. Vi que eles tinham um ótimo plano econômico. Um acidente, pior que a Grande Depressão. E o Senhor me avisou. Isso seria um ótimo momento sombrio. Mas eu vi remos aparecendo no solo da América como um chocante do solo. E vi Donald Trump orando no escritório do Salão Oval. E ele estava chorando diante do Senhor com as mãos na cabeça assim. Mas ele estava chorando. E havia ministros e pessoas. Não sei se eles eram senadores ou congressistas ou qualquer outra coisa. Acabei de ver eles andando de um lado para o outro dentro da Casa Branca. Sinto muito. É a Casa Branca, mas é o escritório oval. E eles estavam interceptando tudo lá dentro. E eu podia sentir a presença do Senhor tão forte nisso. E então eu pude ver aquela escuridão que era o peso na América com a crise financeira do que eu vi chegando. Começou a levantar acima das árvores e eu vi o azul e as coisas voltando e os tempos verdes e os bons tempos voltando novamente. Mas o Senhor disse que seria diante como uma época de uma estação de um tremor. E seria um tremor para despertar. E nisso, isso seria basicamente, que ele não terminou com a América. Haveria um grande reavivamento e nem tudo é desgraça e melancolia. Foi o que ele disse. O céu não está caindo. Há um tempo de... É como se as pessoas diriam, isso é julgamento. E o Senhor disse, não chama esse julgamento. Não é meu julgamento. É uma correção chegando. E o Senhor disse, o dólar está prestes a se transformar em um dólar digital. E ele disse, vai valer metade do que vale a pena agora. Portanto, uma nota de $100 valeria $50. E então ele me mostrou que todos os bancos foram falidos. Todo o dinheiro que estava nos bancos. Toda pessoa que tinha dinheiro lá, não importa se você era realmente rico ou se você fosse pobre, o que quer que estivesse nos bancos, eles apreenderam tudo. O dinheiro agora era propriedade do banco de alguma forma. Não sei como eles fizeram isso, mas todos os empréstimos que você tem em sua casa e todos os carros e tudo mais. Eu vi que tudo isso, eles chamariam de jubileu de dívida e porque não podiam. Encaminhe e leve as casas de todos e os carros de todos por causa do dólar que batem. Eles apenas o limparam. E eles criaram uma nova plataforma. Eles criaram um novo dólar digital com isso. E então o Senhor me mostrou linhas para as pessoas que estão em lojas-alvo por tentar obter comida. Mas eles não estavam vestidos como na pobreza. Eles ainda tinham roupas bonitas. É como se tivesse acontecido de repente. Era como se fosse um acordo noturno. E as pessoas estavam em filas no alvo, no Walmart, por 1 milha de comprimento, porque não havia produtos e não havia comida. Quase não havia nada nessas lojas e as pessoas esperavam apenas para conseguir o que podiam. E assim eu pude vê-los todos em uma única linha de arquivo e isso se estendeu para sempre e ele me mostrou certas criptomoedas que aumentariam em valor, ele me mostrou certas coisas que aconteceriam com ouro e com prata. E ele me mostrou, por este ano, conversou comigo sobre o euro. E ele me disse que o euro estaria com problemas por causa do que estava acontecendo com a Europa e essa guerra. No meu tempo de oração, o Senhor está conversando comigo sobre os camelôs que estão chegando e ele está falando comigo sobre a transferência de riqueza. E ele disse, Brandon, vai acontecer repentinamente e rapidamente. Então, eu quero incentivar todos vocês. Se você está ouvindo a voz do Senhor, se você é um doador e está acreditando. Para uma colheita sobrenatural para finanças, estou lhe dizendo, a chuva está chegando. Eu continuo ouvindo isso também quando estou orando. Eu ouço o som no reino espiritual de uma abundância de chuva. Há uma abundância, não apenas um pouco de gotejamento. Estou falando de um sapo que estrangulando a chuva está chegando. Para uma transferência de riqueza para os perversos, será colocado para os justos. E estou dizendo a todos, foi tão forte ontem à noite quando eu estava orando. O Senhor me intercedeu por essa transferência de riqueza. E não sou, como disse, não sou consultor financeiro. Estou lhe dizendo tudo isso. Você precisa procurar o Senhor por si mesmo. Mas estou lhe dizendo, vai passar por certos criptos. E vai chegar, é isso que eu me importo. E talvez seja através de algo para você para outra coisa, ok? Mas estou lhe dizendo,
continuo vendo XRP. E eu gosto. Não estou dizendo para você investir nisso. Isso é em você. Não diga, ei, você me disse para investir nisso. Não, estou lhe dizendo, haverá algo no meu espírito. O que eu, na minha opinião, com XRP em um futuro próximo. E eu continuo vendo passar da noite para o dia. É como agora. Acho que era como 47 centavos por XRP. E de repente, estou ouvindo em meu espírito que haverá uma aceleração das coisas. A aceleração chegando. E estou lhe dizendo, está acelerando. Algo está prestes a acontecer no natural agora que daqui a 1 ano pode levar daqui a 2 anos. Eu não sei, mas você. Porque você sabe quando está olhando no espírito novamente. O prazo quando você está tentando decifrar o natural em sua carne. O que está vendo? Parece que está ali. Você sabe, como é hoje. Mas, você sabe, no reino espiritual. Um dia é de 1000 anos para o Senhor. Então você precisa saber que isso é algo que está se formando. Está acontecendo. E estamos orando por isso. É algo que estou orando. Mas ouço o som de uma abundância de chuva. Você ouve o que estou falando? Estou dizendo. Você ouve o que estou dizendo? Ouço o som de uma abundância de chuva. E Deus está prestes a derramar algo enorme para o corpo de Cristo. E acredito que a manifestação das finanças virá antes da manifestação da glória para ajudar a financiá-la. Isso ajudará a trazer a terra ou o tempo da TV ou o que seja, qualquer que seja o ministério que você esteja apoiando, seja o que for, você sabe, o Senhor diz para você fazer com isso para ajudar com esses ministérios. Isso vai acontecer antes disso. E acredito que vamos vê-lo mais cedo ou mais tarde. Como eu disse, não sei quando não sei o valor. Tudo o que sei é que há algo que sinto. Há um rio quando você ora. Ore por isso. Então, deixe-me saber os pensamentos de seus rapazes sobre tudo isso. Eu assisti inúmeros vídeos proféticos de pessoas que sonham com XRP. Até eu, quando orei em 2020 para uma resposta sobre onde deveria dedicar a maior parte do meu tempo, colocando a maior parte do meu dinheiro. Deus me disse XRP. Agora, é muito interessante porque todo o processo veio depois disso e tivemos que passar anos juntos aqui. De lidar com o ataque da SEC, especificamente não apenas na indústria de criptografia, mas na Ripple como empresa. E isso fez com que o preço do XRP fosse suprimido por anos a fio, praticamente fazendo nada depois de 2020. Claro, subiu para $2 durante a corrida de touros, mas depois caiu para 29 centavos e ficou entre 20 centavos e 90 centavos por aproximadamente, se eu medir o mercado de baixa até o fundo há cerca de 888 dias, entregue ou levam 1 ou 2 dias, provavelmente. Então, eu vou mergulhar neste vídeo no XRP no gráfico de preços do dólar americano. Mas primeiro, o que precisamos entrar antes de olharmos para o RSI? O MAC e o RSI estocástico é o Bitcoin para o gráfico de preços do dólar e falar sobre o que aconteceu no último touro. Por que quando fazemos a transição de laranja para amarelo no estoque de Bitcoin para fluir o indicador de arco-íris? Assim como vimos acontecer recentemente, quando o Bitcoin começou a sair, isso foi aproximadamente de novembro a dezembro de 2000. E se olharmos para o índice de força relativa nessa fuga aqui para 44K para o Bitcoin, vimos o RSI ir para 80 no dia diariamente e nunca chegou à alta novamente no trimestre inteiro. Bull Run e vimos uma divergência de baixa. Portanto, estávamos vendo altos mais baixos serem colocados no índice de força relativa, mesmo enquanto o gráfico de preços estava aumentando mais alto e, em seguida, a alta mais alta durante a fase amarela antes dessa correção. E então a alta final aqui em cima aqui, enquanto o RSI saltou apenas até 78 depois desse ponto. Então, o que estamos olhando agora no lado esquerdo da tela é o RSI violou mais de 84 no gráfico diário. Agora, poderia ser esse o início de uma divergência de baixa que veremos nos próximos meses, à medida que o Bitcoin luta para colocar altas mais altas no índice de força relativa, mas coloca raízes no gráfico de preços à medida que nos preparamos para os próximos meses de fevereiro, março e abril. Semelhante ao que aconteceu, a última corrida de touro durante esta fase do ciclo de mercado aqui, de janeiro a abril de 2021. E o que isso significaria para algo como o XRP? Porque todo o mercado de altcoin inteiro segue a liderança do Bitcoin com liquidez. Se o Bitcoin vê uma injeção de liquidez, então,
Altcoins tendem a seguir porque o sentimento sobre toda a indústria aumenta ou cai com base no crescimento ou declínio do Bitcoin. Portanto, com o Bitcoin ainda abaixo, por baixo de $100.000, na minha opinião, para que o mercado de altcoin tenha um desempenho muito bem, precisaríamos ver o Bitcoin viola acima de $108 milhares. Agora profecias à parte aqui sobre pessoas que prevêem XRP para ir a $5.000, $10.000, algumas pessoas até dizendo. Há um artigo da Forbes dizendo que o XRP vai para $50.000. Agora, isso é completamente ridículo. Previsões de preços ultrajantes, quase como previsões de preços proféticos. Agora, isso poderia acontecer até o ano 2100 e 2200 nos próximos 100 anos? Você sabe, tudo é possível, mas precisamos combinar o técnico com o fundamental e depois polvilhar um pouco de espiritual aqui para aqueles que acreditam em Deus e no Espírito de Cristo. Porque minha vida nos últimos anos foi nada menos que um filme por causa do que Cristo fez por mim desde que quase morri em um acidente de bicicleta anos atrás. Agora vou entrar nessa história em outro vídeo que gosto de falar sobre os fatos neste vídeo. E alguns dos fatos que nos dizem que estamos prestes a entrar em um enorme rally de altcoin é o gráfico de dominância do Bitcoin e o que estamos vendo acontecer agora com esse detalhamento que ocorreu ontem. Agora, se apenas olharmos apenas para o gráfico e empilhar o estoque de Bitcoin para fruir o indicador arco-íris e o que aconteceu a cada ciclo. Durante a fase amarela, onde o domínio do Bitcoin atingiu o pico e depois vimos uma queda de domínio no gráfico de preços durante essa fase amarela antes de fazer a transição para o verde claro. Bem, veja onde estamos agora. Acabamos de fazer a transição de laranja para amarelo. E se isso acontecer como o passado e o domínio do Bitcoin começar a quebrar, vamos emparelhar isso com o gráfico de preços do Bitcoin. Vamos ver o que aconteceu cada vez que os últimos ciclos no gráfico semanal. Quando o domínio do Bitcoin quebrou, como era isso para o mercado de altcoin? E então também, como era isso para XRP? Então, o que vou fazer aqui é marcar no gráfico quando o domínio do Bitcoin realmente começou a quebrar, não necessariamente quando atingiu o pico, porque como vocês podem ver aqui, ele pairava entre a 65%, como o 25 de janeiro até o 15º de março. Então, por um tempo, foi de lado. Eu quero rastrear quando ele realmente começou a quebrar menos de 60% e cair de 1. E assim, quando caiu de uma prateleira, isso estava no final de março de 2021. E se voltarmos ao ciclo antes disso? Logo após os 27 de fevereiro de 2017. Portanto, se o zoom aqui e depois marcarmos apenas esses dois pontos com linhas pontilhadas vermelhas verticais aqui na parte inferior da tela, vocês podem ver a última corrida de touro. O Bitcoin estava naquele primeiro pico e depois viu essa correção maciça de volta a $28.000. Então, era mais de $60.000 quando o domínio do Bitcoin caiu. O preço do Bitcoin caiu. Enquanto um ciclo antes disso, o Bitcoin estava a $1.400. Caiu para cerca de $900 e depois explodiu até 19 a 20 depois disso. Então agora, se combinarmos isso com o XRP na parte inferior da tela, quando o domínio do Bitcoin caiu, foi quando o XRP explodiu de 50 centavos de mais de $2 no último ciclo de corrida. O ciclo antes do XRP estava no ponto 006, explodiu mais de 38 centavos. Então, ambos os ciclos de corrida quando o domínio do Bitcoin caiu de uma prateleira. O Bitcoin na última corrida de touros foi alto e corrigido, enquanto o XRP viu um comício logo depois disso. Se eu fosse apenas um zoom aqui no gráfico de preços do XRP na parte inferior da tela, vocês podem ver que o XRP estava em 50 e 54 centavos aqui. Acabamos de ver velas verdes semanais consecutivas para cima de você conhece $1 aos 80 por dólar, 90 centavos. Então o Bitcoin estava acima de $60.000 e com certeza que atingiu cerca de $65.000 com o XRP. Enquanto o domínio começou a cair de 60% para 50%, o XRP superou drasticamente o Bitcoin durante o período de 3 semanas. Então, durante a noite, isso acontece e de repente vemos essas enormes velas verdes inundando, pois vocês viram recentemente com o XRP com essas velas verdes de 4 de novembro até o 2º de dezembro. Todo o caminho aqui a partir de 50 centavos de mais de $2,90. Então com o XRP consolidando agora entre cerca de $2 a $3. Vemos essa resistência descendente aqui. A zona de resistência crítica do XRP para o avanço é de cerca de $2,62,65 nesta zona aqui e simultaneamente se olharmos para o índice de força relativa que está tentando quebrar acima de 59 aqui, podemos ver o momento mudou para o histograma do Beariz e está começando a girar de volta. Se vemos uma cruz de alta, onde a linha MAC cruza acima, a linha de sinal, e, simultaneamente, o RSI estocástico formou uma cruz de alta abaixo de zero. E confirmou o cruzamento com a linha D agora com 36 e a linha Cain. Este é um bom sinal de uma possível reversão de tendência a curto prazo, chegando ao XRP. Lembre-se de quando digo curto e longo prazo. O curto prazo é do 2º de dezembro aqui até onde estamos agora.
Estamos em tendência de baixa porque vemos máximas mais baixas e baixos relativamente iguais com esses VIX aqui. Mas estamos em uma tendência de macro porque apenas formamos continuamente altos mais altos e mínimos mais altos, desde que mantemos esse suporte em $2. Ainda precisamos quebrar essa zona de resistência chave aqui para XRP e até quebrarmos isso e mantê-lo como suporte. O XRP continuará a variar dentro do suporte, resistência. E assim, muitos vídeos de profecia sobre XRP que vimos por aí podem levar meses ou até anos no futuro, porque o reino espiritual não tem começo, não tem fim. Não entende o tempo da mesma maneira que nós. Então, digamos que você tenha uma visão. Pode estar 5 anos fora. Você simplesmente não sabe. É por isso que nos voltamos para os gráficos e os técnicos. Então, se não veremos XRP, limpe a resistência acima de $2,60 e vemos reverter para a desvantagem ao lado do Bitcoin lutando para fazer uma fuga e consolidar continuamente entre o suporte, que tem aproximadamente 91K por aqui, e a resistência fica a $108.000. Se o Bitcoin não vir uma injeção maciça de liquidez em breve para aumentar a altura, o XRP provavelmente voltará ao lado da desvantagem no curto prazo. Agora, eu pessoalmente, meu processo de pensamento pessoal sobre isso, o que, novamente, eu poderia estar errado, mas acho que o XRP apenas vai marchar continuamente liderando a liderança até janeiro, porque Trump está sendo inaugurado no cargo. Gary Gensler estará oficialmente deixando a SEC. Além disso, bem aqui, de acordo com o cara XRP, não venda seu XRP até que tudo aconteça. Agora, não estou dizendo a vocês o que fazer, o que comprar ou vender, mas o RUS será lançado na maioria, se não todas as trocas. Já está fora agora. Eles só precisam adicioná-lo a mais trocas. Trump vai ser inaugurado que Gary vai deixar o cargo no mesmo período de tempo. O processo de Ripple vai terminar que as notícias são tão otimistas que aumentarão o preço da temporada alt vai começar quando o domínio do Bitcoin gotas que eu mostrarei a vocês um pouco aqui no Total 3 gráfico. Também temos parcerias bancárias de grandes nomes, muitas das quais nos NDAs. Eu mostrei a vocês em um vídeo sobre Brad Garlinghouse dizendo que eles têm parcerias enormes com bancos, alguns dos quais eles ainda não anunciaram publicamente. Então, se ele está dizendo isso, ele está confirmando que eles têm outras parcerias. Nós simplesmente não sabemos com quem. Mas eles são grandes bancos. Pessoal, a aprovação do ETF do XRP chegando. Além disso, veja isso. De acordo com o Polymarket, eles disseram que há 70% de chance de uma onda de XRP obter uma aprovação de ETF este ano. Então, todas essas notícias ali são super otimistas. Então, para o XRP quebrar abaixo de $2, teria que haver algum massivo colapso econômico. Algumas notícias de guerra que estão ocorrendo porque os indicadores parecem muito otimistas. Vimos um cruzamento de baixa de volta aqui. O MAC está redefinindo agora. Então, em algum momento, haverá uma cruz de alta, onde a linha MAC atravessa a linha de sinal. Agora, se isso acontece antes de 20 ou depois disso, isso acontecerá em algum momento. Já confirmamos um cruzamento de alta no RSI estocástico e o índice de força relativa está tentando uma fuga agora acima da média móvel baseada em RSI em amarelo. Agora, se demorar um pouco mais para o XRP sair, vemos a tendência do RSI de volta e o preço apenas cortando esse alcance por mais um pouco. Eu esperaria que a fuga para o XRP veio um pouco mais tarde. Portanto, qualquer coisa dentro desse intervalo será realmente volátil. Então definitivamente tem suas perdas de parada adequadas, caso seja rejeitado de $2,60 nesta zona de resistência aqui, de 7º de dezembro a 9º de dezembro e também do 17º de dezembro até o 18 de dezembro de dezembro. Esta é a zona que precisamos limpar. Então, eu esperaria que o XRP pairava nessa resistência antes de romper, e acho que vamos colocar em mínimos mais altos que avançamos à medida que enrolamos até o final de janeiro, entrando na inauguração de Trump, Gary Gensler deixando o cargo. E a razão é porque, se olharmos para o total de 3, o valor de mercado total de criptografia, excluindo Bitcoin e criptografia, Ethereum, podemos ver algumas coisas poderosas acontecendo no gráfico agora. Se zoom aqui no semanal e compararmos de volta à última corrida de touro e eu apenas desenhava uma linha pontilhada horizontal da alta de todos os tempos. Vocês viram o que aconteceu quando chegamos ao alto de todos os tempos. No total, 3 de volta aqui por volta de fevereiro de 2021. Vimos o valor de mercado de toda a indústria chegar a 470 bilhões de bilhões. Depois caiu abaixo dele para cerca de 300 bilhões e depois apenas consolidados por algumas semanas antes de reunir até $1 trilhão aqui. Então, o que estamos fazendo agora é algo semelhante. Nós nos reunimos então acabamos de cair de volta abaixo dele. Chegamos a cerca de 1,1 trilhão caiu para 800. E então eu esperaria que houvesse uma enorme injeção de liquidez para começar a empurrar o mercado de altcoin nos próximos 1 a 2 meses, mais perto de $2 trilhões até vermos uma correção muito maior em transição de amarelo para verde no mercado. E então, para o sopro parabólico, seja uma alta mais alta, uma alta igual ou mais baixa na fase verde clara antes de entrarmos em o colapso econômico que as profecias estão prevendo.
Agora, olhando para o índice de força relativa aqui, também podemos ver algumas semelhanças no RSI semanal. Durante esta fase laranja, aqui todo em agosto de 2020, quando os mercados estavam saindo da Covid baixa, vimos o RSI empurrar até 78 em território excessivo. Vimos essa fase de consolidação ocorrer no lado direito da tela. Quando passamos de roxo para laranja, nos unimos do mercado de baixa a baixa aqui em cima. Também vimos o RSI violando mais de 80 e 90. E então vimos essa consolidação mais longa. Vimos o RSI reiniciado aqui para 40. Assim como o RSI redefiniu aqui, mas é reiniciado para 64. E então vimos essa enorme injeção de liquidez para amarelo. Vimos essa enorme injeção de liquidez para a fase amarela no ciclo de mercado. O RSI atingiu o pico aqui para cerca de 83, até cerca de 94. Quando voltamos ao alto, o RSI chega aqui até 80 picos nesta fase. E vimos um pouco de retração de volta à média móvel baseada em RSI. Então, na minha opinião, onde estamos agora no índice de força relativa é muito semelhante a onde estávamos. Bem aqui nesta fase no ciclo de mercado ou aqui por volta de dezembro de 2020 nesta fase antes de vermos a próxima injeção de liquidez para empurrar o RSI de volta. Agora, a verdadeira questão é que, se eu limpar o gráfico aqui no lado direito, na parte inferior da tela, se formarmos uma menor alta no índice de força relativa, semelhante ao que vimos acontecer aqui de fevereiro até o topo e depois o mercado de baixa do mercado onde vimos um RSI de 95, onde o valor de mercado estava em 430 bilhões. Vimos altos mais altos no gráfico de preços até o 17º de maio. Mas então um alto mais alto no RSI de 83 aqui. A verdadeira questão está no próximo salto para o mercado. Se colocarmos uma alta nos levando a 1.3, 1.5 a 2 trilhões de dólares para a próxima etapa, se o RSI colocar uma alta mais baixa a 70 e 80 e 80 antes de tender de volta ao lado negativo na próxima grande correção do mercado. Isso é o que eu esperaria que aconteça para fazer algo assim e depois para o top ser, em última análise. Portanto, praticamente ninguém sabe o quão alto será o pico do mercado. Mas os indicadores estão nos dizendo, mesmo se eu estivesse no gráfico mensal e apenas limpe os desenhos do semanal aqui, nós realmente não violamos acima de 80 e 80 anos no último ciclo. Estávamos mais de 90 no índice de força relativa até aqui, quando o setor de capital de mercado estava em 500 bilhões e ainda tínhamos mais alto para ir. Fomos a 900 bilhões. Inevitavelmente em verde claro, estamos em mais de $1 trilhão, onde o RSI estava colocando altos mais baixos. Olhe para o RSI agora. Estamos nos preparando para um enorme sopro parabólico. E então eu esperaria que houvesse máximos mais baixos entrando quando entramos no baixo do mercado de bear em algum lugar nos próximos meses. Então a injeção de liquidez que entrará nesse ciclo de corrida de touros novamente. Eu poderia estar errado aqui, pessoal. Estou apenas olhando para as paradas aqui no índice de força relativa que estamos atualmente agora. Mal chegamos acima de 70 anos no máximo de novembro e mal chegamos acima de 70 no 1º de março. Não vimos esse golpe parabólico. Então, quando eu vendo, é quando temos mais de 80 e 90 em um índice mensal de força relativa, também puxando a divergência de convergência média móvel aqui na análise mensal disso. Nem vimos uma cruz de baixa ainda a cruz de baixa que ocorreu. Bem aqui, no passado, estava no 1º ao 2º até o 1º de abril, durante o mês, quando estávamos no palco da complacência de azul claro na fase posterior daquela corrida de touros. Estamos aqui com o MAC sentado em 117 bilhões. A linha de sinal é de 70 bilhões. Portanto, a linha MAC está em momento positivo. Está acima da linha de sinal aqui até vermos que começando a se virar. E os primeiros sinais de alerta de uma interseção entre o MAC e a linha de sinal para uma cruz de baixa, então podemos querer nos preocupar com o mercado de baixa chegando, assim como o que aconteceu aqui no 1º de março durante o estágio de complacência, antes de cairmos de uma prateleira para o colapso do FTX, Terra Luna, Celsius Voyager, Triarros Capital, tudo isso. Bobagem ocorrendo. Até então, ainda temos que ir para o verde claro e olhar o que aconteceu com o Green Light de volta no 1º de janeiro de 2018 anos. Isso foi um golpe no topo. Como o Green era o alto de todos os tempos, então ainda estamos em amarelo agora. Então não há nada com que realmente se preocupar agora, além de possíveis notícias de guerra, talvez sacudindo o mercado um pouco mais antes de continuarmos. Mas todos os sinais estão me dizendo pessoalmente sobre os principais indicadores de que temos mais para levar a um dia de inauguração, mesmo nos próximos meses, até que a próxima
grande correção aconteça. É por isso que estaremos aqui todos os dias, ajudando vocês a ganhar tanto dinheiro quanto humanamente possível. Por exemplo, nossa equipe de pesquisa postou GOAT no 13º de outubro de 2024, quando estava certo em 1 centavo e, desde então, subiu para mais de $1 e atualmente ainda está em mais de 5.000%. É como transformar $1.000 em mais de $50.000. Nossa equipe ligou para Pendley com apenas $16 milhões no mercado ou 16 centavos em séculos 17 de 2023. Todo o caminho de volta aqui, desde então, ele se recuperou mais de 4.000%, que é de 40x, é como transformar $1.000 em mais de 40.000. Nossa equipe também ligou para Bitensor tão em setembro 2022 antes do token ser lançado. E desde então, o TON se uniu a 2. Isso é 20x. Nossa equipe até disse que a Solana provavelmente será uma das negociações mais fáceis do próximo ano. E isso foi publicado em 20 e poucos anos. 2022 no dia em que Solana subiu em torno de $8. E desde então, Solana parece ter acabado. 20.500%, são 25x. É como transformar $1.000 em mais de $25.000. E a corrida de touros está apenas começando. A lista continua e assim por diante. Nossa equipe chamou Sui, e mesmo algumas das maiores moedas de meme baseadas em culto, como o MOG, em julho, o dia em que o MOG foi lançado. Portanto, se você quiser aprender como nossa equipe está encontrando esses altcoins antes de explodir, acabamos de lançar a Altcoin Pro University, onde nossa equipe de pesquisa oferece escolas altcoin em tempo real, com potencial explosivo para esta corrida de touro, juntamente com 100 mais classes com curadoria especializadas criadas por especialistas do setor para descobrir essas joias. Além de nossas chamadas semanais ao vivo todas as semanas para análise de mercado de criptografia e atualizações diárias. Isso é apenas uma fração do que oferecemos dentro da Altcoin Pro University através do link abaixo. E embora não tenhamos garantias porque a criptografia é definitivamente arriscada, pessoal, são apenas $97 por mês ou $970 por ano. Se você quiser economizar $194 recebendo 2 meses de graça em uma trava, alguns bônus exclusivos estão passando pelo link na descrição abaixo. Assista ao vídeo de 26 minutos, cobrindo tudo que a Altcoin Pro University oferece para ajudá-lo a se tornar o primeiro milionário em sua árvore genealógica. Se esse é um objetivo seu, nosso objetivo é ajudar 1.000 membros a estabelecer seu portfólio para toda a vida este mês. E você pode começar o link na descrição abaixo agora ou pode ir ao buruners.com para aproveitar os bônus que estamos dando antes de expirar, que todos estão amando a comunidade, que estão amando a educação, que estão obtendo acesso a escolhas altcoin em tempo real. Primeiro antes de fazer vídeos sobre eles. Então clique no link na descrição abaixo, assista ao vídeo e eu te vejo por dentro.